Olá galera, tudo beleza com vocês? Pessoal, nessa aula de hoje nós vamos continuar falando ainda sobre o sistema reprodutor, falando sobre a reprodução humana. Na nossa última aula nós fizemos a introdução ao processo de reprodução, já falamos um pouquinho sobre a fecundação, falamos sobre as características primárias e as características secundárias, que são características que são importantes para a definição do processo de reprodução humana. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor. Nós vamos conhecer quais são os principais órgãos que fazem parte do sistema reprodutor e vamos entender como é que funciona o sistema reprodutor humano. Vamos nos ater ao sistema reprodutor feminino e ao sistema reprodutor masculino. Nós vamos também, nessa aula de hoje, falar sobre a importância dos hormônios no processo de reprodução. Nós vamos conhecer quais são os principais hormônios que estão ligados ao processo de reprodução humana, o ciclo hormonal no homem e o ciclo hormonal na mulher. E por fim, nós vamos falar um pouquinho também sobre o ciclo menstrual, para que na nossa aula seguinte a gente finalize falando aí sobre o processo de gravidez, o processo de gestação, e aí então nós já vamos entender basicamente como é que esses hormônios eles vão atuar nesse processo também. Porque toda jogada que ocorre no processo reprodutivo, ela é uma jogada hormonal. Porque os hormônios eles são essenciais para que ocorra esse processo. Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos continuar ainda falando sobre o processo de reprodução humana, né? Nós vamos ver hoje, estudar um pouco sobre o aparelho reprodutor feminino e aparelho reprodutor masculino. Na nossa última aula nós vimos o conceito de reprodução, falamos sobre a ocorrência do processo de fecundação e entendemos um pouquinho de como ele ocorre. Nessa aula então nós vamos falar basicamente sobre o sistema reprodutor, certo? Quanto à anatomia, né, vamos iniciar pelo sistema reprodutor masculino. Essas aqui, pessoal, são algumas das estruturas que compõem o aparelho reprodutor masculino. Essas estruturas, todas elas estão voltadas para desenvolvimento, essas estruturas estão voltadas para a ocorrência do processo de reprodução. Então, no aparelho reprodutor masculino, nós vamos encontrar os testículos, né? Os testículos, eles representam um dos principais órgãos do aparelho reprodutor masculino. Nos testículos ocorre a produção dos espermatozoides, que são os gametas masculinos, e é também nos testículos onde ocorre o processo de produção do hormônio masculino, que é justamente o hormônio que é responsável pela manifestação das características sexuais primárias e secundárias no homem. Nós vimos, né, nas últimas aulas, as características sexuais primárias e secundárias. Né? As primárias são aquelas que se desenvolvem inicialmente no homem, e as secundárias são aquelas características que se desenvolvem, né, depois. As primárias a gente tem o surgimento dos pelos, o maior desenvolvimento de um aporte muscular. As secundárias a gente tem como consequência a produção dos gametas, que ocorrem na fase da puberdade, ali próximo dos 13, 14 anos de idade, dependendo do desenvolvimento do organismo. Então, nos testículos ocorre a produção dos espermatozoides, assim como ocorre também a produção da testosterona. Lá nos testículos, em unidades que são chamadas de túbulos seminíferos, é justamente o ponto onde ocorre a produção dos espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos nos testículos e eles são encaminhados para uma bolsa que fica localizada na parte superior dos testículos. Essa bolsa ela é chamada de epidídimo. Então, o epidídimo ele é a unidade do testículo, do aparelho reprodutor masculino, que tem a função de armazenar os espermatozoides. Esses espermatozoides eles vão, então, ser armazenados e vão esperar ali que ocorra o coito, né, para que eles sejam liberados, então, e inicie a busca pelo processo de fecundação. O canal deferente ele é um canal que vai conduzir os espermatozoides do epidídimo até o órgão sexual masculino. O ducto ejaculatório tem a função de conduzir os espermatozoides no pênis. A uretra, que tem a função dupla, né, porque ela faz parte tanto do aparelho reprodutor quanto ela faz parte do sistema urinário. A uretra tem a função de fazer a eliminação dos espermatozoides quando se trata do aparelho reprodutor, e ela tem a função de fazer a eliminação da urina quando se trata do sistema urinário. A vesícula seminal tem a função de produzir o líquido seminal. Esse líquido ele vai nutrir os espermatozoides
e vai manter eles vivos até que ocorra o processo de fecundação. A próstata, que tem a função de fazer a produção de um líquido alcalino, que também nutre os espermatozoides e promove uma alteração do pH lá no canal vaginal, para garantir que os espermatozoides eles consigam sobreviver no canal vaginal até que ocorra o processo de fecundação. A glândula bulboretral ou glândula de Cooper tem a função de fazer a lubrificação da uretra, fazer uma limpeza da uretra e garantir que os espermatozoides cheguem vivos até o canal vaginal para que ocorra o processo de fecundação. E o pênis, né, que é formado por duas unidades, o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. Essas duas unidades são unidades que recebem o sangue, né, durante o coito e vai garantir que ocorra então a ereção para que o órgão copulatório possa então realizar a sua função. Ó, aqui a gente tem uma imagem de um testículo, né? E aí você consegue identificar. No testículo você consegue identificar na parte superior do testículo essa partezinha inervada lá em cima, que é o epidídimo, é lá onde são armazenados os espermatozoides. Aqui no lóbulo e no septo do testículo nós vamos encontrar as células de Leydig e as células de Sertoli, que é justamente o local onde vai ocorrer a produção dos espermatozoides e a produção da testosterona. Então aqui dentro do testículo ocorre todo o processo de formação e de produção da testosterona, que é o hormônio masculino, e também de produção do espermatozoide. Porém, esse espermatozoide ele não fica aqui no testículo, ele vai ser armazenado lá no epidídimo. Do epidídimo, observe que ele passa para um canal, que é o canal deferente, e desse canal deferente ele vai ser encaminhado, vai passar, né, para receber o líquido da próstata, receber o líquido da vesícula seminal, até que ele seja levado até a uretra e expelido durante a ocorrência do processo copulatório. Ó, aqui a gente tem uma estrutura nessa imagem que demonstra bem a localização de cada um dos órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino. Então, no 1, você tem aí o canal deferente. Ó, veja que o canal deferente ele conduz os espermatozoides do epidídimo, ó, até a uretra. Ele liga, então, o epidídimo lá no testículo com a uretra. E ele vai fazendo uma passagem, ele caminha, ele perpassa por todos os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino. Ele passa pelo 2, que é a vesícula seminal. A vesícula seminal libera boa parte do líquido seminal que, adicionado aos espermatozoides, vai garantir um fluido, né, de transporte desses espermatozoides. No 3 você tem aí a próstata, que também produz e libera boa parte dos líquidos seminais e tem a função aí de reduzir o pH do canal vaginal para evitar a morte dos espermatozoides. No 4 você tem o órgão copulatório. O 5 você tem o epidídimo, que é a bolsa onde fica armazenado os espermatozoides. No 6 você tem a glande, né, que faz parte do órgão copulatório. O prepúcio no 7, que também faz parte do órgão copulatório. No 8 você tem a abertura da uretra. No 9 você tem a bexiga, né, que já é um órgão do sistema urinário. No 10 você tem aí a presença de algumas vértebras. E aí você já tem do 11 até o 15 alguns dos órgãos do sistema digestório e do sistema urinário também. Certo? Então essa imagem aqui, ela demonstra, ela mostra pra gente aí a localização de cada um dos órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino. E o sistema reprodutor feminino, professor? O sistema reprodutor feminino, pessoal, ele é um tanto quanto mais simples. Isso porque ele apresenta um número de estruturas menor, ele apresenta uma quantidade menor de órgãos, né? Do sistema reprodutor masculino, dos órgãos externos, você tem a parte externa, que é chamada de pudendo feminino, ou vulva, como popularmente é conhecida. Essa unidade é composta por grandes lábios, pequenos lábios, clítoris, que é o local mais sensível do órgão sexual feminino, a abertura da uretra, que também é um órgão conjunto que funciona como no sistema reprodutor e funciona também para o sistema urinário, a abertura do canal vaginal, que vai garantir a ocorrência da cópula, e dentre os órgãos internos você tem a vagina, que é o órgão copulador, o útero, que é revestido por uma camada que garante a ocorrência do processo de gravidez, a gente já vai ver que camada é essa, as tubas uterinas, que é o local onde ocorre
o processo de fecundação e é também as tubas uterinas que conduzem o óvulo lá do ovário até o útero, e os ovários, que é o local onde ocorre o processo de produção de gametas, que são os óvulos femininos, e o local também onde ocorre o processo de produção dos hormônios femininos. Aqui nos ovários a gente vai ver a ocorrência da produção de progesterona, que é um hormônio feminino, inclusive é um hormônio que está relacionado com a ocorrência da gravidez. É o local onde vai ocorrer a produção de estrogênio, né, que é o hormônio que garante o surgimento das características sexuais primárias e secundárias na mulher, então é o principal hormônio feminino. É aqui onde vai ocorrer também a produção do LH, que é um hormônio ovariano e é um hormônio que também garante a ocorrência do processo de gravidez por meio da ovulação, né, chamado de hormônio da ovulação, o LH. A sigla LH significa hormônio luteinizante. Então esses ovários eles estão associados à produção dos hormônios e estão também associados com a produção dos gametas femininos. Olha aqui na imagem. Ó. Na imagem a gente consegue ver como estão dispostos esses órgãos aí do sistema reprodutor feminino. Então no 1 você tem a tuba uterina ou trompa. No 2 a gente tem os ovários, que são duplos, né? No 4 a gente tem o útero, essa parte bem espessa, bem grossa do útero é o endométrio. No 5, o colo do útero, que é o início do útero, fim da vagina, início do útero. No 6, você tem a vagina ou o canal vaginal. No 7, o orifício urinário. No 8, o orifício genital. E no 9, você tem aí lábios, pequenos e grandes lábios. Essa aqui é a estrutura interna do aparelho reprodutor feminino. Na estrutura interna, a gente tem aqui essa estrutura que vocês estão vendo completa é o útero. O útero, ele apresenta 2 trompas e 2 ovários, né? Os 2 são funcionais. São duplicados para garantir uma maior eficiência na produção dos óvulos e uma maior eficiência durante a ocorrência do processo de fecundação. O endométrio, ele é essa camada interna que reveste todo o útero. E é justamente no endométrio onde vai se fixar o zigoto, né, que é a célula oriunda da fecundação, da junção do espermatozoide com o óvulo. Esse zigoto vai se fixar aqui no endométrio e vai então garantir a ocorrência do processo de gravidez, certo? Então, pessoal, esses aí são alguns dos principais órgãos e agora a gente vai falar um pouco sobre o controle hormonal, né? Como ocorre a liberação de hormônios e como esses hormônios eles influenciam para que ocorra o processo de gravidez. Eu vou detalhar aqui, vou falar de alguns hormônios para vocês, mas na próxima aula a gente vai detalhar bem o controle hormonal masculino e feminino e a gente vai detalhar mais como é que ocorre o feminino. Hoje a gente vai finalizar aqui falando sobre o controle hormonal masculino. Então, ó, no homem os principais hormônios que estão associados ao processo de reprodução são o LH, que é um hormônio que existe no homem e existe na mulher. Isso porque esse hormônio, o LH, ele é produzido pela hipófise, né, no homem. E você tem também o FSH, que é um hormônio compartilhado também, um hormônio que é encontrado no sexo feminino e é um hormônio que é encontrado no sexo masculino. Nos testículos ocorre a produção do hormônio testosterona. Então, na hipófise, que é uma glândula que faz parte do sistema nervoso, ocorre a produção do LH, que é o hormônio luteinizante, e o hormônio folículo estimulante. Nos testículos, né, que a gente chama de hormônios gonadários, ocorre a produção de testosterona. O LH e o hormônio folículo estimulante, que é o FSH, eles estão relacionados com a produção da mensagem e a indução, né, dos testículos à produção de testosterona. Ocorre mais ou menos que durante a fase da puberdade são iniciados a liberação do LH e do FSH pela hipófise, né, que é um hormônio que faz parte do nosso sistema nervoso, né? Então uma indução nervosa que faz esses hormônios serem liberados. Ao serem liberados e lançados na corrente sanguínea, eles vão atuar nos testículos, fazendo com que os testículos comecem a produzir a testosterona. A testosterona sendo produzida pelo testículo, ocorre então o início da produção dos espermatozoides, assim como ocorre o início da manifestação das características sexuais secundárias, que é o que constitui aí, né, na fase que a gente conhece como puberdade. Certo? Então, o controle hormonal masculino ocorre dessa forma.
os hormônios são liberados, testosterona é liberada e inicia-se então o processo de formação dos espermatozoides. Essa sequência que vocês estão vendo aqui, ó, que é a espermatogênese, é justamente o processo, né, de formação dos espermatozoides. São justamente as etapas que levam à produção de um espermatozoide. Você tem uma célula germinativa, isso tudo ocorre no testículo. Essa célula germinativa cresce, se divide e forma espermatogônias. Essas espermatogônias se multiplicam e formam, ao crescerem, o espermatócito. Esse espermatócito forma um espermatócito secundário, dão origem a células menores chamadas de espermátides. Essas espermátides passam por um processo de diferenciação e transformam-se em espermatozoides, certo? Então essa daí é a sequência de produção dos gametas masculinos. Tudo isso aí ocorre nos testículos e é mediado pela produção da testosterona, pela produção e liberação da testosterona, certo? Esse processo ele é um processo rápido, ele é um processo que ocorre de forma contínua e ele vai garantir então a produção desde que seja uma pessoa saudável, né, desde que seja uma pessoa que não tenha alteração nenhuma, ele vai garantir a produção e a maturação constante dos espermatozoides. Okay? Então na próxima aula a gente vai falar um pouco aí sobre o controle hormonal feminino e vamos falar um pouco também sobre o processo de desenvolvimento do ciclo menstrual, certo? Então até mais.